Faltando 4, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, 4 contando a partir de amanhã, 5 a partir de hoje. Começa aquele momento que todo mundo fica nervoso. Fica todo mundo nervoso. O que vai dar, né? O que vai dar na eleição? A gente tem alguns estados, né? Pernambuco tem lá Marília Reis contra Raquel Lira. Rio Grande do Sul tem lá o Onyx Lorenzoni contra Eduardo Leite. Bahia com Jerônimo versus ACM Neto. São Paulo com Tarcísio versus Haddad. Outros estados são 12 no total com o segundo turno. E Lula versus Bolsonaro. O que vai dar? E aí é uma coisa engraçada, eu queria falar sobre previsão, projeção, análise. Porque a gente viu várias explicações de por que senadores que estavam na frente e candidatos que estavam na frente, lá no primeiro turno, longínquo primeiro turno, estavam na frente. E de repente, candidatos que estavam na frente ficaram para trás. E a gente ouviu também explicações de por que, apesar da gente ter explicações para que outros candidatos estivessem na frente, a gente passou a ter novas explicações de por que estes candidatos foram ultrapassados. E aí eu lembrei de um episódio envolvendo um amigo querido, que é o Laurentino Gomes, escritor famoso, autor de vários livros de história. Laurentino Gomes escreveu o seu primeiro livro, 1808, depois escreveu outros livros e agora está com a trilogia da escravidão. E quando ele estava escrevendo seu primeiro livro, 1808, fechou o livro, mandou para a editora disse que o livro estava vendendo, deveria vender muito bem e deveria passar da casa de 10 mil exemplares vendidos. Com certeza, porque seria um sucesso, 10 mil exemplares, com absoluta certeza. E aí então, ele ficou encantado. Puxa vida, vender mais de 3 mil livros no Brasil é uma coisa espetacular, vai vender 10 mil é uma coisa extraordinária. E aí surgiu uma nova previsão de vender pelo menos 20 mil livros, que se confirmou verdadeira, porque daí passou a vender 40 mil livros, 50 mil livros, estou falando do primeiro livro, 1808, depois 50, 60, 70, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1 milhão de livros. A primeira projeção era vender 10 mil, vender 1 milhão de livros. E aí surgiram as explicações de por que o livro, que venderia 10 mil exemplares, por uma lista de atributos, vendeu 1 milhão de exemplares. O livro que venderia que venderia 10 mil exemplares tem os mesmos atributos do livro que vendeu 1 milhão de exemplares. Mas então por que, olhando o livro, meses antes dele vender 1 milhão de exemplares, os estudiosos, especialistas, editores, analistas, críticos, diziam que ele venderia 10 mil? E por que o livro que tinha essa lista de atributos e que não ganhou nenhum atributo novo, nenhum, passou a vender 1 milhão de exemplares? De lá para cá, Laurentino Gomes já vendeu mais de 3 milhões e meio de livros, já ganhou 7 vezes o prêmio Jabuti, é um sucesso, é um autor renomado, uma figura humana incrível. Mas por que as pessoas erraram a projeção, a previsão? Com 10, com 20, com 30. Por que ninguém falou quando ele fez o livro que venderia 1 milhão de exemplares? Pelo simples fato de que a gente pode prever algumas coisas no mercado literário. Por exemplo, livros sobre bruxas tendem a vender mais do que livros sobre equação diferencial. Ponto. A partir daí, qualquer previsão, qualquer dedução passa a ser um chute. Então você tem autores como Laurentino Gomes, que são um sucesso, e outros autores com livros muito bons de história, densos, complexos, que trazem revelações e que não chegam a esse patamar. Não, é que o Laurentino tem um jeito de escrever muito claro, né? Porque o Laurentino consegue, ao escrever, colocar você na história com a qualidade de um texto que ele sempre teve, de um jornalista que escreve com muita simplicidade. Ele traz a história para cá, ele faz uma reportagem histórica. Tá bom. Mas já fazia quando diziam que ele venderia 10 mil do primeiro livro. Aí você vai para o meio empresarial e começa a analisar
as razões do sucesso de certa empresa ou de um conjunto de empresas. E vai e lista aquilo que aquelas empresas fizeram e que levaram elas ao sucesso. E, de fato, elas tiveram aquelas características, adotaram aquelas soluções, mas e todas as empresas que também fizeram e adotaram aquelas soluções e que não chegaram lá? Porque tem. E as que fizeram coisas diferentes dessa lista de empresas bem-sucedidas e que chegaram lá? Como é que fica? Analisar as razões do sucesso olhando para trás facilita. Mas fazer uma projeção, fazer uma previsão, fazer uma análise sobre quem vai vencer na literatura, no mundo das artes, no meio empresarial, na vida profissional, nas relações afetivas e na política, é tudo muito complicado. Certa vez, e isso está num livro de um autor chamado Duncan Watts, Tudo é Óbvio Quando Você Sabe a Resposta, conta a história de um professor que chega para a classe e diz para os alunos que na Segunda Guerra Mundial os soldados de origem rural eram os mais felizes no campo. E os alunos, discutindo o tema, disseram, claro, eles estão muito mais acostumados com o trabalho exaustivo e, portanto, são os mais adaptados à guerra. E eis que o professor vira para o grupo e diz, mas não, os que mais se adaptaram, e eu não falava a verdade, são os soldados de origem urbana, não os de origem rural. E aí? Aquilo que parecia óbvio, desabou, porque conviviam com uma resposta que nasceu da análise de algo que não era verdadeiro, mas parecia muito lógico. Então vem a resposta. Por que os urbanos? Porque estão acostumados com a vida caótica dos grandes centros e tal, e por isso se adaptaram melhor à Segunda Guerra. Bom, mas então os dois podem se adaptar bem, desde que você saiba quem se adaptou melhor. E aí a gente passa para a discussão da nossa vida agora, nesse momento. Quer dizer, Lula pode ganhar essa eleição? Pode. Bolsonaro pode ganhar essa eleição? Pode. Tarcísio Freitas pode ganhar a eleição em São Paulo? Pode. Fernando Haddad? Pode. Pela pesquisa atual, e é tão curioso o que eu vou dizer aqui, que anteontem eu já dizia que a aposta em Tarcísio de Freitas era muito mais segura do que apostar no Lula, Bolsonaro, qual dos dois venceria. Aí saiu uma pesquisa mostrando que o Haddad apertou para cima do Tarcísio. Veja só, mudou o cenário. E aí como é que você vai explicar? Né? Então, o Onyx Lorenzoni versus Eduardo Leite. Eduardo Leite está na frente do Onyx Lorenzoni. Então, vamos dizer, bom, qual é a fórmula do sucesso do Eduardo Leite, que pode virar governador? Muito simples. Você renuncia ao cargo de governador e, em vez de disputar a reeleição, você tenta ser candidato a presidente. Aí, você perde a prévia para o seu oponente, que você tenta destruir. Como pode, e briga, e xinga e tal. Perde. Aí tenta mudar de partido. Não consegue. Aí você pega e volta para ser candidato ao governo, ao qual você tinha renunciado. Essa é a fórmula de sucesso para ganhar a eleição, se ele ganhar. Essa é a fórmula de sucesso. Aí se perder, vai dizer, foi por isso. Mas e se ganhar? Foi por isso? Ou foi apesar disso? Então, o debate político torna as coisas muito complicadas. Bolsonaro vence a eleição. Bom, também a economia melhorou. Lula vence a eleição. Bom, também ele tem uma imagem de uma pessoa que se preocupa mais com os mais pobres. Lembra? Foi ele que fez o Bolsa Família. E se ele perder? Bom, mas também não conseguiu vencer as explicações sobre corrupção. Entendeu? O que eu quero dizer é que as explicações vindo depois, e elas vêm depois, fica parecendo que os analistas conseguem operar com um alto grau de exatidão
sobre a explicação para os fenômenos, alguns fenômenos que não tem como explicar. Não tem como explicar. Nesse mesmo livro, Tudo é Óbvio Quando Você Tem a Resposta, você pega um grande incêndio numa floresta, ele começou com um fenômeno, que é um fenômeno físico, químico, uma faísca, um cigarro, um fogo espontâneo, sem muito significado, de grande consequência. Ninguém faz uma análise profunda sobre como aquele foguinho começou. Diz só que foi uma faísca. E quando vem um fenômeno social, no entanto, a gente tenta dar um valor e uma dimensão que ele tem a força de uma fagulha, de uma faísca, e depois vai ganhando tamanho. E são coisas espontâneas, muitas vezes, que se replicam, que se multiplicam, sem que a gente saiba exatamente qual é que produziu o estrago. Então, chamar e tentar classificar o presidente Jair Bolsonaro como canibal, por exemplo, se ele perder a eleição, vamos dizer, também com tanta denúncia, tinha o canibalismo, pintou um clima com as jovens venezuelanas, e ele deu declarações estapafúrdias, coisas que eu já disse aqui. Aí ele ganha a eleição, disso também, tentar colar nele coisas malucas como canibal, ou sugerir que ele tivesse qualquer interesse em jovens de 14 anos, beira o ridículo. E é assim que certos fenômenos sociais acontecem. Claro que cabe aos analistas, e é para isso que a gente conversa com os nossos especialistas, os nossos estudiosos, para jogar luz em certos fenômenos. Mas alguns fenômenos, eles não são mensuráveis. Não adianta, você pode pegar todos os números e dados do planeta Terra, jogar num computador, tirar uns algoritmos, não resolve. É diferente de oferecer para você, no seu computador, no seu celular, no seu tablet, o resultado das suas buscas na internet, tentando aproximar você de ofertas que se parecem com os seus desejos e curiosidades. Faz sentido. Mas no campo da política, é tudo muito estranho. Parecia haver espaço para a terceira via. Todo mundo que apostou na terceira via quebrou a cara. Que papo de terceira via é essa? É esse? Não funcionou. Mas quando você perguntava para as pessoas, vocês acham que é legal esse clima polarizado? Não, ninguém acha legal, mas nem os bolsonaristas mais radicais ou os petistas mais radicais acham legal. Eles querem acabar, desde que seja acabar com o outro lado. Eu quero acabar com a polarização, ou seja, quero acabar com aquele com quem eu antagonizo. Não quero eu mudar para uma posição mais cordata. Eu quero que o outro concorde comigo ou seja eliminado, se não fisicamente, que suma das redes sociais, que pare de me perturbar. Então, o fim da polarização é desejo dos que mais polarizam. Razão pela qual as pesquisas podem ou podiam sugerir que havia espaço para um ambiente de terceira via, de equilíbrio, de reflexão e tal. A gente cobra e reclama e fala, e é nosso papel dizer que é absurdo imaginar que essa campanha, marcada por um número de ataques inédito, com uma agressividade assombrosa, não tem proposta. A gente cobra isso e fala, e no entanto, a sociedade, os eleitores, as pessoas, nós, vamos às urnas e sem nenhuma forma de rebeldia, a gente não deixa de votar nos candidatos porque eles não têm proposta. Porque a gente tenta analisar quem é que se parece mais com aquilo que a gente acredita e quem é que se parece mais com aquele capaz de acabar com as chances do outro em quem a gente não acredita. E simples assim. Pô, mas ele não falou nada do que vai fazer nessa área ou naquela. Ah, tudo bem, não é bom, mas tudo bem, é o meu candidato, é o meu guri. Trazendo isso, hoje, dia 26, faltando
5 dias para a eleição, para a gente não achar que o desejo de que o seu candidato ganhe significa que o seu candidato tem atributos que ele não tem, ou que outro candidato não tem atributos que tem. O conjunto da sociedade vai fazendo leituras fragmentadas e vai se mexendo. Do contrário, fosse tudo tão previsível, os marqueteiros ou seriam dispensáveis ou todas as eleições terminariam empatadas, porque todos fazem pesquisa, todos tomam decisões e elas são decisões que se chocam muitas vezes. Nem tudo funciona. Então é isso, deixar claro que a gente trabalha com uma sociedade que tem 156 milhões de eleitores, dos quais 115 vão votar, 114, foram 118 no primeiro turno, vão levar seu voto às urnas válido. Como 114, mais de 100 milhões de pessoas decidem, é pela soma das mais de 100 e tantas milhões de apertões no teclado. O resultado disso acabou.